mais? Não, né? Bom, alguns problemas encontrados no agendamento, né? Eu estou aí no mercado de consultoria, de clínicas, de hospitais, já tem mais ou menos um pouco mais de 20 anos. E nas consultorias a gente esbarra com muitos problemas, né? Então, a ideia aqui é apresentar para vocês também um pouco dos problemas que a gente encontra e como é que a gente faz para poder minimizar esses problemas ou até eliminá-los. Né? Se a gente não pode eliminar, pelo menos minimizar. E é assim que a gente trabalha. A excelência, ela vem do aperfeiçoamento do mínimo. Então, a gente identifica qual é aquela demanda, aquele problema que é recorrente, e o que a gente pode fazer para amenizar esse problema. Então, a gente vai trabalhando, né, para desenvolver aquele problema. Aí vai aparecer outro problema, e aí a gente faz a mesma coisa. É o aperfeiçoamento do mínimo. É pegar um pedacinho que está ruim e ir tratando aquele pedacinho e um de cada vez, e conforme os problemas vão aparecendo. Então, eu citei aqui alguns, né? Demonstração de falta de interesse no cliente durante o atendimento. O cliente liga ou ele manda mensagem e a pessoa que atende não tem nenhum interesse. Uma vez um gestor entrou em contato comigo falando que a clínica dele está muito vazia. Nossa, minha clínica está vazia, não tem cliente. Não sei o que está acontecendo. Eu estou fazendo tráfego pago, eu estou botando panfletagem na rua e a clínica está vazia. Eu falei, não, vamos estudar, ver o que está acontecendo. Aí eu fiz um cliente misterioso, liguei para poder fazer um agendamento e a atendente não agendou. Eu liguei perguntando sobre a nutricionista, queria agendar com a nutricionista. E aí perguntei qual era o dia de atendimento, ela simplesmente me informou o dia de atendimento. Eu fiquei esperando para ver se ela ia puxar para fazer o agendamento. Senhora quer agendar? Podemos agendar? Qual horário que fica bom para a senhora, né? Porque você tá ali com o cliente, já tem que agendar logo, né? Tem que puxar para o agendamento. E eu fiquei esperando, não rolou nada, eu falei assim, tá bom, obrigada. E ela se despediu de mim, ou seja, ela não agendou. Eu liguei, fiz uma pergunta, ela simplesmente respondeu a minha pergunta e não fez o agendamento. Eu peguei a gravação dessa chamada e mostrei para o gestor. Olha, é porque a sua clínica está vazia. Porque sua recepcionista não está fazendo o agendamento. Então, assim, o que precisa, né, que eu coloquei até abaixo? Né? É de treinamento. Precisa de capacitação dessa equipe. Diga. A Daniela fez o seguinte comentário. Concordo, mas a questão é o acúmulo de mensagens fora do horário de atendimento comercial na clínica, quando o paciente envia mensagens de noite ou de madrugada. Por isso que os robôs são muito eficientes nesse sentido. Né? Porque o cliente ele pode enviar mensagem a qualquer hora e vai ter ali uma resposta pronta para ele. Né? E é importante sinalizar os horários de atendimento, né? Quando tem lá no WhatsApp que o cliente entra, tem lá informando qual é o horário de atendimento, o tempo, né? Precisa informar o tempo de atendimento, né? Que se tiver até um exemplo, 40 minutos de inatividade, né? Aquela chamada é encerrada. Então, precisa estabelecer protocolos, né? Aí tem uma identificação do problema. O cliente ele manda mensagem antes do horário e a gente não consegue responder, né? E aí chega no outro dia, você tem aquela demanda da noite, né? Fora a demanda do dia. Então, precisa montar um esquema. Primeiro, informar esse paciente qual é o horário do atendimento, automatizar a resposta dele. Se ele mandar uma mensagem fora do atendimento, ele recebe uma resposta automática, né? E precisa montar um esquema de atendimento, uma rotina de atendimento do que fazer com essas demandas que estão fora do atendimento. Então precisa ter pessoal para isso.
eu não consigo fazer duas coisas, porque eu estou aqui atendendo a demanda do dia e a demanda da madrugada, da noite, como é que eu faço? Então precisa ter alguém responsável para atender essa demanda que veio depois. Precisa organizar a equipe e ver quem é que vai ficar responsável pelo quê e como é que vai dinamizar isso. A Daniela complementou aqui. E nesse momento não tem nenhum funcionário trabalhando, isso gera um acúmulo grande de mensagens, de demora, né, para dar retorno aos pacientes e demora. Né? E isso compromete a clínica, né? É o que eu falo do gerenciamento, né? Isso daí vem de cima, é da gestão. É um problema que precisa ser detectado, que precisa ter os recursos, né? É o que eu falo, não adianta você ter a ferramenta se você não tem como atender. Não adianta você colocar anúncio, chamar os clientes para irem para a clínica se não tem como atender essa demanda. Como é que vai atender a demanda? Vai colocar lá um anúncio patrocinado, vai colocar, né, aumenta o fluxo aí de, principalmente quem atende convênio, né, que o nome lá da clínica vai para o livro e tal, e começa a ter demanda. Como é que eu vou atender essa demanda? Então precisa ter um preparo, precisa ter recursos, precisa ter pessoal, precisa ter equipamentos, precisa ter ferramentas que funcionem. Continuando aqui, a ausência ou baixa flexibilidade diante de questões que poderiam, com um pouco de boa vontade, ser contornadas. Então, aqui a gente está falando da boa vontade, né? Às vezes a gente percebe que tem situações que podem ser resolvidas, mas que não são resolvidas porque é por falta de vontade mesmo. Né? O atendente ele podia resolver aquela questão ali rapidamente, mas aí não resolve porque ele não quer. Porque está fora ali um pouco da rotina dele, ele não quer ter essa disponibilidade. Diga. Carolina Cardoso fez o seguinte comentário. Trabalho numa clínica onde a recepção faz tudo. Desde o atendimento no balcão, telefone, WhatsApp e faz o eletrocardiograma. Nossa. Mas a equipe tem quantas pessoas, né? Precisa também pensar, né, na dinâmica da equipe, né? Não pode todo mundo fazer tudo. Aí ela complementando. Os pacientes reclamam muito e hoje em dia tudo vai para a internet e avaliações. Exatamente. Aí quebra com a empresa, né, a reputação da empresa na internet. A gente pode observar, né, com os comentários que a gente está falando aqui, o quanto é necessário uma boa gestão, né, para que a empresa ela possa fazer frente ao mercado, possa atender bem os seus pacientes e cumprir com o seu propósito. Porque uma clínica, um consultório, um hospital, ele está ali para atender os clientes, né, para atender aquela demanda do cliente, para cuidar do paciente. Então, para atender isso, para chegar, atingir esse propósito, precisa de ter estrutura, precisa de uma boa gestão, precisa de estrutura, precisa de pessoal qualificado, né? Então, continuando aqui, no atendimento de agendamento, as opções apresentadas são elevadamente rígidas, aquela rigidez, né, que eu falei lá de trás, e passa ao cliente aquela percepção da velha frase: se não quiser, tem quem queira. Então, o cliente não quer agendar esse horário? Ok. Tem outro que vai ligar e vai ocupar aquele horário. Ou seja, não está nem aí, nem para a empresa e nem para o cliente, né, em atender aquela demanda do cliente. Outro ponto, outro problema, a escassez do sorriso na voz, da simpatia e daquele olhar humano. Apesar de pode ser por WhatsApp, através da escrita ou através só da voz no telefone, é uma pessoa que está do outro lado, é um ser humano que está do outro lado. Então precisa ter esse olhar humano. E eu sei que não é fácil porque a demanda é grande, mas é importante isso, né? A gente sempre resgatar e ter esse olhar mais humano, entendendo que não é mais não é um número, é uma pessoa que está ali.
Colaborador, outro ponto, né? Colaborador inadequado para o cargo, pessoas que não têm vocação, vamos dizer assim, para trabalhar naquela função, né? Então, a gente precisa, o gestor precisa entender que tem pessoas com diferentes qualificações e a gente precisa colocar ali aquele profissional que tem o perfil, né, para atuar naquela área. A ausência de educação continuada, quer dizer, falta de treinamento, desvalorização do trabalho, né? O que a nossa amiga colocou, né? A gente faz tudo e tal. Tem muitas clínicas que não oferecem um ambiente bom para o seu funcionário, as cadeiras são ruins, o ambiente é apertado, o computador não funciona, sabe? A pessoa trabalha assim né? Daquele jeito. Isso é desvalorização do trabalho. E aí vem, às vezes, eu quero melhorar o meu atendimento. Não tem como melhorar o atendimento sem melhorar a estrutura, né? Oferecer um bom né, ambiente de trabalho para que esse profissional possa se desenvolver. Desorganização, né? Que aí é falta de protocolos, é falta de script, é falta de um procedimento, cada um faz do jeito que quer, do jeito que entende que tem que ser, né? Então, essa desorganização também ajuda aí a ter muitos problemas em relação ao atendimento. Outra coisa que é desmotivador, né, e que gera um impacto muito negativo aí na performance do profissional são os atrasos no atendimento médico. É o médico que não tem compromisso com o seu cliente. Ele chega atrasado toda vez, ele não está nem aí, a consulta dele começa às 10 horas, ele chega meio-dia, né? Então, isso gera um estresse, porque o cliente chega, ele fica horas esperando, e aí é reclamação, é um ambiente ruim, e isso reflete na performance do profissional, né? Que o profissional está ali sob estresse. Então, isso vai dar uma resposta negativa, né? Na performance dele, no atendimento dele, na fala dele, né? Na postura. Como é que ele vai estar com um sorriso na voz, atendendo bem o cliente, com todo o estresse em volta de um monte de coisas que não funcionam, né? É o computador que não funciona, é o médico que não cumpre com o prometido, falta e não avisa, né? Tem médico que simplesmente não vai, e aí você está com todos os clientes lá aguardando, como é que faz? Então, esse estresse impacta profundamente aí na performance do profissional. E excesso de reclamações de cliente, né? Porque você tem esse monte de problemas, o cliente, claro, ele vai reclamar e ele vai... E essa reclamação gera também um estresse que compromete todo o andamento aí da rotina. Sem contar que queima aí, né, a reputação da empresa, porque ele vai para as mídias sociais, ele vai para o Reclame Aqui, né, e isso acaba com a reputação da empresa, né. Hoje em dia, antigamente o cliente estava insatisfeito, ele falava ali para o seu círculo de pessoas, né? Seus familiares, seus amigos e tal, não vai lá naquela clínica não, porque eu tive um problema lá, atendido, aconteceu tal coisa. Então, ele falava ali pro seu grupo, né? Para aquelas pessoas que estão próximas dele. Hoje, o cliente ele fala para milhares de pessoas, não tem nem como mensurar. Porque ele coloca lá no Reclame Aqui e fica registrado lá para sempre, né? Você entra às vezes no Reclame Aqui para poder ver uma reputação de uma empresa. Tem reclamações lá de 5 anos atrás, de 6 anos atrás. Então, fica aquela reclamação lá, né? Então, como é que a empresa gerencia também essas reclamações desses clientes? E aí tem o Google, né? Que também pode colocar lá um comentário lá, fazer a avaliação no Google. Como fica a reputação dessa empresa, né? Hoje, os clientes, antes deles irem a um lugar, ele vai pesquisar na internet. E como é que é essa clínica? Será que esse médico é bom? Então, ele vai buscar essas informações. Por isso é que é importante que o médico, o gestor, quem está ali de frente, cuidar da reputação da clínica
e criar prova social. O que é a prova social? Aquele cliente que está satisfeito, né? Pegar esse cliente, registrar esse depoimento dele, da satisfação dele, muitas vezes fazer um vídeo, né? Fazer um vídeo, esse cliente falando como foi, como se sentiu. É a prova social. O cliente fez um comentário lá elogiando, aí você compartilha em todos os lugares. Então, isso é a prova social. Isso fortalece a reputação, né, da empresa, da clínica, né?